Para entendermos quem são os caras que de fato dominam a bolsa de valores, manipulam preços, manejam tendências e te fazem, de vez em quando, espernear de raiva diante de um saldo negativo na tela do seu computador, precisamos primeiro entender as relações de poder estabelecidas há séculos no mundo e em nosso país. Entenda uma coisa: poder não é necessariamente dinheiro. Afinal, em uma sociedade onde não há uma base jurídica e policial para sustentá-lo, o dinheiro se resume a apenas números e celulose. Geralmente, o único poder válido nessas situações é a força bélica. Mas em um estado relativamente consolidado como o nosso, o dinheiro se torna, sim, um meio de adquirir poder. E nesses casos, invariavelmente, ter dinheiro é ter poder. Acontece que quando estamos falando daqueles que dominam os mercados, estamos falando de gigantes. E ao contrário do que comumente se apregoa por aí, esses caras não estão nem um pouco preocupados comigo e com você, investidores físicos do varejo. O duelo de titãs, sim, é o jogo deles, um jogo de poder. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, descobriu-se que apenas 43 mil companhias são de fato representativas de todo o capital mundial. Algumas estimativas dizem que o dinheiro vivo, mais o crédito e todos os bens circulantes representariam algo em torno de 170 trilhões de dólares. É uma estimativa, mas vamos trabalhar com esse valor que, vamos convir, não é pouco. Olha só, essas 43 mil empresas têm em suas mãos quase que a totalidade desses 170 trilhões de dólares. O mesmo Instituto Suíço descobriu que, no fim das contas, apenas 174 empresas controlam, direta ou indiretamente, as primeiras 43 mil. Outra descoberta é que cerca de metade dessas 174 empresas tem intensa atuação no mercado financeiro. Em média, cada uma dessas supostas 87 companhias tem em seu bolso cerca de 390 bilhões de dólares. Se todo esse poderio concentrado se restringisse ao mercado financeiro, já seria bem ruim. Mas a história nos mostra que a palavra poder e a palavra limite quase sempre são termos repelentes. Por isso, quando me ouvir falar em big players, expanda os seus limites etimológicos. Não estamos falando dos caras que dominam somente os mercados. Estamos falando dos caras que dominam os mercados, a produção e distribuição dos bens de consumo, o discurso midiático, a pauta cultural e, claro, aqueles que exercem influência direta e irrestrita sobre a política. Tomemos como exemplo George Soros, o mega investidor bilionário conhecido e celebrado. Entre outras jogadas lendárias no mercado, ter feito a grande aposta no dia 16 de setembro de 92 foi uma que se destacou. Soros vendeu 10 bilhões de dólares em libras esterlinas ao perceber uma fragilidade do governo inglês que prometia manter a libra esterlina em patamares supervalorizados, mesmo diante das altas taxas de desemprego e do recente programa de unificação da moeda europeia. Soros não acreditou que o governo seria capaz de cumprir essa promessa e investiu pesado contra a expectativa do mercado. Resultado: acertou em cheio. Lucrou 1,1 bilhão de dólares em um dia e, de quebra, quebrou o Banco da Inglaterra. Acontece que homens como Soros não se limitam em atuar nos mercados mundiais com o seu modesto patrimônio. Soros tem financiado o ativismo político em várias frentes do mundo todo, feito vultuosas doações a instituições e a candidatos políticos e promovido campanhas de difamação contra os seus opositores. Somente a Open Society Foundation, uma das centenas de instituições que servem aos interesses políticos de Soros, tem atuação em mais de 70 países. Documentos vazados pelo site Wikileaks confirmam que Soros possui ambições que vão muito além de um simples apoio partidário ou das desgastadas justificativas das causas filantrópicas. Ele não se intimida e faz o possível para interferir e, se viável, até manipular os sistemas políticos do mundo. É claro que Soros não está sozinho no topo dessa pirâmide de poder. Famílias como os Rockefellers, Morgans, Rothschilds e as grandes instituições financeiras como UBS, Merrill Lynch, JP Morgan, entre outras, protagonizam as articulações que definem o rumo das políticas e finanças mundiais. Eu gosto muito da visão do filósofo e escritor Olavo de Carvalho, no qual ele conceitua e denomina esses agentes como metacapitalistas. A resposta é o seguinte: eles não são capitalistas coisíssima nenhuma. Eles são sociologicamente uma coisa que eu chamo de metacapitalistas. É um conceito que eu desenvolvi baseado no estudo especialmente dessas famílias, dessas grandes fortunas
dinásticas. O metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto, né, contra a roda da fortuna que é o mercado? Só tem um jeito: dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza dinástica, tá certo? Então, com um interesse evidente no monopolismo estatal, do qual são intimamente associados. Bom, não importa como você chama esses caras, metacapitalistas, capitalistas de conchavos, big players, o fundamental para nós é saber que eles existem e entender quem são e como eles agem. E sim, eles agem aqui em terras tupiniquins. E sendo eles capazes de se infiltrar e influenciar em até mesmo democracias consolidadas e mercados sólidos como os dos Estados Unidos, não seria aqui que encontrariam dificuldades, muito pelo contrário. Desde a fundação de nossa república, o que não faltaram foram grupos de poderosos que tomaram de assalto a máquina pública para benefício próprio, como bem observou Raimundo Faoro, jurista, sociólogo, historiador e cientista político em sua obra Os Donos do Poder. Faoro os nomeou como estamento burocrático. Nos últimos 30 anos, após o regime militar, foram os partidos de esquerda que conquistaram esse espaço, status e poder. Em especial, o Partido dos Trabalhadores, que, influenciado pelas ideias do filósofo marxista Antônio Gramsci, iniciou a sua conquista de poder através da ocupação de espaço político, educacional, cultural, midiático. Enfim, todas as áreas que são caras àqueles que desejam manter e aumentar seu poder. E é claro que tudo isso tem um custo, e é nesse momento que o estamento burocrático inicia sua parceria com o metacapitalismo. Em uma relação simbiótica de troca, os detentores do poder negociam a transferência de poder e privilégios em troca do capital detentor de fortunas. Não são poucos os exemplos dos amigos do rei nesse último governo. Mas vamos agora focar na atuação dos big players em nosso mercado. Como eu já disse anteriormente, mas vale lembrar, eles não se interessam por nós, pequenos investidores. Não existe esse lance de tubarões interessados em sardinha. Eles estão, na verdade, sedentos por uma refeição bem mais substanciosa. Nós temos aqui duas pirâmides. Uma mostra a concentração de pessoas, os players do mercado, quem compõe o mercado. A outra mostra pra gente a concentração de grana, de dinheiro. Bom, aqui nós temos poucos players, porém grandes, players, grandes instituições. No meio nós temos fundos de investimentos, Banco Central, e aqui vou colocar varejo. Muitas pessoas, o varejo, eu, você, enfim, muitas pessoas que compõem o varejo. Na outra pirâmide, nós temos aqui a concentração de grana, de dinheiro. Então aqui, ó, na parte de cima, muito dinheiro, mas muito mesmo. Esses poucos, porém grandes players possuem muito dinheiro. A concentração de muito dinheiro na mão de poucos players. Aqui, fundos de investimentos, os bancos centrais também possuem uma certa quantidade de dinheiro. Tá bom? E aqui embaixo nós, o grande varejo, a grande quantidade de pessoas com pouco dinheiro. Como é que o mercado funciona então? O Banco Central, por exemplo, ele não vai fabricar dinheiro para você ficar rico, tá? É como uma pizza. A pizza com suas fatias. Para você aumentar o tamanho da sua fatia na pizza, você precisa diminuir a fatia de alguém. Isso não existe, o dinheiro já está no mercado. Você vai tomar de alguém, ele troca de mão o dinheiro. Então esses grandes players aqui, que possuem poder, informação, possuem influência, eles estão aqui sugando o dinheiro dos bancos centrais, dos fundos de investimentos e também do varejo, o nosso também. Eles têm o poder de fazer isso. Eles têm informação, eles têm influência, o rio corre para o mar, não tem jeito. A teoria de Dow, elaborada pelo jornalista de mesmo nome Charles Henry Dow, uma das mais aceitas como base para análise de preço, tem como um dos seus pilares o seguinte conceito: os índices descontam tudo. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos são descontados por esses índices que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros, acidentes e etc. Eu concordo com isso, porém Charles Dow
não considerou, pelo menos não como um aspecto determinante, a atuação ardilosa dos big players. Em outras palavras, as artimanhas desses caras. Recentemente eu fiz um vídeo sobre os HFTs, robôs de alta frequência, utilizado pelos players institucionais. Lá eu também expliquei duas, digamos, sacanagens que eles aplicam nos mercados, todo santo dia, as ordens icebergs e o spoofing. Confira nesse link aqui para você entender melhor. Já nesse vídeo eu quero complementar o vídeo que eu fiz sobre HFT, mostrando também como o mercado se desenrola na prática quando ele está sob influência direta desses agentes, como identificar a atuação e quais são os ciclos gerados nesse processo todo. Bom, pessoal, aqui a gente quis mostrar para vocês alguns players alinhados, né? Banco Central, inclusive fundo de investimentos, trader, a galera do varejo, e resolve vender por conta de uma notícia, seja lá o que for, e a galera decide fazer esse movimento. A bola é o preço, ok? Por isso que a gente está segurando esse círculo vermelho aqui na mão, demonstrando para vocês o preço. E aí a gente decide vender, vamos embora vender. Vamos vender. Pânico. De repente a gente encontra interesse, né? Player interessado naquele preço e começa a absorver esse pânico. O Satinho está representando aqui o UBS, é o grande player da vez. E o movimento já começa a ficar com volume grande, porque o Satinho está absorvendo ali, e o desespero já começa a diminuir, né? A gente percebe que já encontra interesse nesse nível de preço. Fala aí, Satinho. Nesse momento aqui eu absorvi toda essa venda, né, que está entrando no mercado, e aí o mercado já encontrou aqui um suporte, já tem uma demanda, que é meu interesse de preço aqui, estou absorvendo toda essa venda e eu saio fora de campo. Aí nesse momento o preço ele começa a fazer um repique de alta, um pullback. E aí novamente, nesse momento aqui, o preço vem rompendo o fundo anterior. Então o meu preço vai romper o fundo anterior e novamente aqui eu estou posicionado de forma passiva, né? Estou sendo agredido aqui pelos fundos de investimento, pelo Banco Central, traders do mercado, Goldman Sachs aqui contra a minha posição, e estou aqui absorvendo, E o preço continua. Nesse momento aqui, galera, é importante, Satinho, ressaltar que quando rompe o fundo anterior, a galera que está na venda fala, puta, conseguimos romper o fundo anterior, vamos vender. Vamos vender. Agora a gente pega esse cara. Agora vai. E eu estou absorvendo, eu continuo absorvendo aqui, porque eu sei que eu quis que rompesse o fundo anterior, porque eu sei que vai acionar o stop do pessoal que estava comprado e vai incentivar que esses vendedores continuem vendendo, porque perdeu o fundo anterior. E eu vou aproveitando todo esse fluxo vendedor para me comprar cada vez mais, porque o que eu mais preciso no mercado é isso, é liquidez para me montar minha posição a preços baixos. Aí eu saio do mercado, o preço dá o repique novamente, dá um pullback de alta. Beleza, nesse momento aqui, Sato, alguns já estão saindo fora, ó. Já tem gente saindo fora, porque a posição, né, já começa a gerar muito risco, o fundo de investimento já saiu. Agora os traders, a galera dos traders aqui já não estão mais com a gente, sobraram eu, um player grande, Banco Central, alguns bancos também estão comigo nessa posição. Então todo aquele ânimo no início de vamos vender, vamos pegar aquele cara, já não é mais tão grande, a gente já perdeu força, já não tem tanta gente vendendo assim, porque o preço parou de cair, ok? Aí o preço cai novamente, faz meu segundo teste de oferta, ó, já configurou uma armadilha e já está testando aqui nesse momento aqui, eu não preciso nem atuar mais. O preço já está testando o fundo da armadilha e olha só, volta a subir novamente, eles já não estão conseguindo empurrar, eles sozinhos já não estão conseguindo empurrar, ó. O preço já não tem força para dar continuidade. Eu também não vou atuar. Agora, mais um estopando aqui, já saindo fora, e agora a nossa força diminui. A nossa força diminui para tentar jogar o mercado para baixo. E o Satinho, o BS, ele já está percebendo isso. Ele já vê que os movimentos para baixo já não tem mais tanta força, até porque o time grande aqui já está diminuindo, ok? Exatamente. Aí o preço faz o segundo teste de oferta, o preço está caindo novamente. Eu não preciso atuar. Eu estou vendo o mercado mostrando aqui que acabou a oferta. O mercado está fazendo teste de oferta, não tem mais venda no mercado. Aí eu estou preparado agora para fazer o quê? Para levar o preço para cima, porque eu sei que a minha força é muito maior do que a força desses players aqui que se posicionaram na venda. Aí eu pego o preço e aí, galera, é só fazer o spike de alta agora. E daqui para frente, meu irmão, o preço decola. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha aumentado pelo menos um pouquinho sua compreensão sobre a Bolsa e a relação de poder que controlam os preços por trás dos bastidores. Se você gostou, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda muito. Faço aqui também um convite para você participar de um workshop gratuito que está rolando. Lá, eu e o Sato explicamos em detalhe nossa visão de mercado. Aqui na descrição do vídeo tem 2 links para te levar a esse workshop. Um
para quem já opera, mas não tem alcançado consistência, e outro para quem está chegando agora e não tem conhecimento algum sobre o mercado. Acesse agora, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo. E agora, galera, tá todo mundo locked by position. Tá todo mundo travado lá no fundo do mercado e eu estou com o preço na mão e eu estou preparando aqui para fazer um spike. E aí a galera aqui tá reunida. Você tá querendo liquidez para zerar sua posição vendida, é isso? Tô querendo. Tá querendo? Preciso muito. E você? Tô, mas eu não vou zerar não. Vai sair uma notícia aí e o preço vai voltar. Vai voltar para baixo. Ah, e você? Tô esperando o preço descer mais. Tô Tá. segurando minha posição. Aham, e você? Eu vou fazer preço médio. Tá. E você? Tô precisando zerar o meu head. Entendi. E você? Pô, eu acho que vai ser uma notícia aí, tá para estourar uma notícia, eu acho que o preço vai cair. Bom, enquanto eles ficam decidindo aqui o preço, eu vou levar o preço, vou levando. Não, faz isso não, sabe? Ah, fica aí. Por quê? Vai levar o preço pra cima, pô. Ah, você quer o preço? Pô, claro. Ah, vocês estão querendo o preço, vocês precisam do preço aqui, vocês precisam de lote para zerar? Eu estopo. E vocês estão tudo travados aí no fundo? Ah, vocês não vão estopar, né? Não, não pode Não, não. mas é vocês vão notícia. Ninguém vai estopar, não. Pô, eu não vou estopar não. Ah, Também também não. não. Também não. Opa! Opa! Opa!